tarde, colegas. Obrigado pelo convite. Então, ficou claro a indicação de anticoagular, né? Só que aqui nós estamos falando de idosos frequentemente frágeis, né? Bom, então é o seguinte, aqui a gente está falando então de pacientes mais frágeis, né? Eu queria focar primeiro a importância da queda. Por que é chamado um gigante da geriatria, uma coisa tão relevante, né? Então, focando na queda, então, a lentidão dos mecanismos de integração central, a diminuição da capacidade de processamento, a diminuição da atenção dividida, que são relacionados à senescência cognitiva, o déficit sensorial múltiplo, visual, auditivo, proprioceptivo, próprio vestibular, as doenças típicas do idoso, cardiovasculares, osteoarticulares, neurológicas e as medicações levam a esse gigante, que são as quedas. 5 a 10% das quedas levam a fratura e hospitalização, e quase metade delas levam a algum tipo de restrição, seja por medo, seja por lesão mesmo. Então, a queda é esse evento muito marcante na vida do idoso, às vezes catastrófico, que pode levar a um ciclo vicioso de complicações, realmente como um dominó que você empurra e leva a lesões e fraturas, modifica hábitos, abandona atividades, fica com medo de cair, perde músculo, depressão, declínio funcional, e vai até o fim. Então, por isso é tão relevante, né? E aí, com o aumento enorme do número de idosos, evidentemente o número de quedas tem aumentado muito, o que vira um problema maior, né? As causas da queda, então, são multifatoriais, né? Os fatores de risco intrínseco da pessoa, típico do idoso, né? Marcha, equilíbrio, neuropatia periférica, disfunção vestibular, fraqueza muscular, déficit visual, doenças clínicas, a hipotensão ortostática, demência, drogas, isso se junta aos fatores extrínsecos do acidente do ambiente, calçados ou a própria restrição. E as causas precipitantes no nosso dia a dia, né? A síncope, tontura, doença aguda, o drop attack, aquela síncope sem perda da consciência, e os deslizes acidentais. Então, isso aí. Então, para pôr um pouco do impacto da coisa, a terceira causa de mortalidade em idosos. Em 2013, havia registro de quase 5 mil mortes por quedas no Brasil, que quase dobrou em 22. Complicações por queda são a principal causa de morte por lesão em idosos. 2% das lesões por quedas resultam em morte. Idosos completamente imóveis podem não estar sob risco de queda, claro, né? Eles estão ali imóveis. E o contrário, idosos ativos podem se expor a maior risco, apesar de ter uma reserva maior. Idosos frágeis, por não conseguir compensar a instabilidade postural, evidentemente também ficam em risco. As medicações, aquelas que têm efeito sedativo ou hipotensoras, antihipertensivos, antidepressivos, antiparkinsonianos, neurolépticos, benzodiazepínicos, anticonvulsivantes, todos esses cliquei os mais frequentes relacionados ao risco de queda. E a avaliação no consultório, praticamente aqueles scores simples, né? O mais famoso aqui é o Get Up and Go Test, mas que pode ser feito em minutos no consultório, quando a gente tem um idoso com o jeitão de que pode cair, né? Então, queria primeiro pontuar a questão da queda. Bom, as indicações da anticoagulação, está evidente o benefício da anticoagulação em idosos, né? Mas aqui a gente vai focar o tromboembolismo, próteses, doenças mieloproliferativas e antifosfolípides, as indicações normais, mas aqui vamos focar a grande relevância, a grande incidência da fibrilação atrial. A terapia anticoagulante dobra o risco de hemorragia, aqui fora do contexto de queda, né? Dobra o risco de hemorragias, responsável para 2 a 3% de hemorragias maiores, as gastrointestinais mais frequentes, mas as intracranianas muito mais letais, porém, a terapia anticoagulante aumenta pouco o risco de hemorragia intracraniana em apenas 0,2%. Por outro lado, traumatismo crânioencefálico por queda tem 16% de complicação hemorrágica e o traumatismo crânioencefálico hemorrágico tem uma altíssima letalidade. Então, como é que é, né? Nós temos aqui idosos cada vez mais na população geral. A incidência de fibrilação atrial entre idosos crescente, a anticoagulação crescente e o risco de queda crescente, nós temos um pacote perfeito do que fazer. Idosos, FA, anticoagulados e quedas, e aqui a gente não tem muito algoritmo, né? Não tem muitos scores que a gente está tão acostumado, o que eu acho, pessoalmente, o charme da cardiogeriatria, né? Você
tem espaço para uma relação mais pessoal, né? A gente não vai estar muito acostumado em algoritmos, né? Então, risco-benefício, o que fazer? É isso aí, né? À medida que a idade e as doenças vão aumentando, os scores, as diretrizes, os algoritmos vão diminuindo e a gente vai ficando mais, principalmente nos frágeis, onde tem a somatória de tudo aquilo que a gente já viu e viveu a vida inteira. Então, vamos nos dirigir aos estudos que podem nos guiar um pouco com isso. Então, aqui, fora do contexto das quedas, por exemplo, o uso de anticoagulação oral em pacientes com fibrilação atrial, idosos, com situações clínicas complexas, temos aqui um resumo, é quase uma unanimidade o conceito que a idade avançada não deve influenciar a decisão de anticoagular. O outro estudo, bom, em muito idoso, entre idosos com fibrilação atrial nonagenários anticoagulados, foram associados um menor risco de AVE e desfechos clínicos melhores. Então, parece que é legal anticoagular idosos e muito idosos. E no contexto das quedas, o uso de anticoagulação oral não foi independentemente associado à mortalidade em idosos frágeis com quedas repetidas. Olha aqui a curva de sobrevivência mostrando o benefício da anticoagulação em idosos frágeis, né? Sobrevivência melhor, considerando todo o contexto. Corroborando isso, esse outro estudo focado em hemorragias maiores e hemorragias intracranianas com caidores e com síncopes, em contraste com a crença comum, pacientes anticoagulados com repetidas quedas mostraram taxas de hemorragias comparáveis àquelas dos grandes estudos e o uso de anticoagulante não aumentou o risco de hemorragias intracranianas. Outro estudo mostrando aqueles pacientes sob risco de queda, que embora essa população esteja sob um risco crescente de queda, é recomendada a anticoagulação, uma vez que o benefício da redução de risco de AVE se sobrepõe ao risco da hemorragia intracraniana. Então, tudo que eu peguei a esse respeito leva para essa direção. É realmente, né, a gente fica com medo, poxa, tem ali precisa anticoagular e cai, como é que é o negócio, né? Eu peguei como uma síntese a ícone da cardiogeriatria, a doutora Nanette Verg, com o editorial no Jack, dizendo que o risco de quedas deve raramente ser uma contraindicação para anticoagulação. Na relação entre ocorrência de hematomia subdural e a quantidade de quedas, deveriam haver quase 300 quedas por ano para que o benefício da anticoagulação fosse superado. Esse estudo ficou icônico, né? Ela se refere a esse. Participante com histórias de quedas nos estudos pivotais ligados à anticoagulação Aristóteles e Engage não demonstraram também interações significativas entre o risco de queda e a eficácia e a segurança da anticoagulação. Mas, tudo bem, então vamos anticoagular. Mas qual anticoagulante? Seriam os DOACs? Seria a varfarina? Essa recente revisão sistemática mostrou em quase todos os desfechos a vantagem dos DOACs. Mas qual DOAC? Os estudos também mostraram ali, essa meta-análise mostrando que a pixabana foi consistentemente melhor perfil de risco-benefício, e desse modo deve ser a escolha, segundo, eu estou pondo os resumos assim para não mostrar muito gráfico, né? E o outro mostrando aquele outro estudo que no outro braço dele, mostrando situações clínicas complexas, a pixabana foi a melhor opção dentre as 14 das 16 situações clínicas seguidas pela edoxabana. Então, NOAC, pixabana, parece legal. Aqui mostrando, né, a diminuição do uso de varfarina com o tempo, o aumento dos DOACs, o início da rivaroxabana, que foi aumentando, foi diminuindo à medida que foi aumentando o uso da pixabana, quer dizer, corroborando isso. Nós vimos que vale a pena nos frágeis, né? Inclusive nos pacientes frágeis que têm dificuldade na mobilidade tão marcante, né? Essa síndrome tão importante, né? Caracterizada pela diminuição da reserva e vulnerabilidade, né? A questão da fragilidade é isso, né? A vulnerabilidade, né? A queda, a infecção, a fatos estressores psicológicos. Os mais usados, os critérios para definir fragilidade são os de Frey e de Rock, inclusive lá no Dante cada mesa do residente tem uma foto, um gráfico aqui do Rock para facilmente identificar
que nível estaria da fragilidade, lembrando que a fragilidade não está incluída nos scores de risco de AVEs ou hemorragias. Então, nós estamos numa situação onde parece que vale a pena anticoagular. Porém, recentemente saiu esse estudo mostrando que aqueles que usavam a varfarina e para os quais foi substituído pelos novos anticoagulantes, surpreendentemente houve 69% mais de sangramento com os DOACs. Então, aqui já eu estudo randomizado, né, controlado, e cujo foco de objetivo primário foram de hemorragias graves. Então, interessante, né, porque a gente vai nos guiando. Então, como mensagem final de todo esse pacote, existe um número crescente de idosos anticoagulados com FA frágeis e caidores, né? Para a maioria dos idosos com FA, a decisão de anticoagular tende a ser benéfica. A decisão de anticoagular deve ser melhor. Em que situação que a gente tem que tomar cuidado? Idosos com baixo risco de AVE, aqueles com menor possibilidade, e um alto risco hemorrágico, ou absoluta contraindicação quando a história de uma hemorragia intracraniana prévia. A anticoagulação em idosos frágeis, como nós vimos aqui, com quedas frequentes, ainda assim parece ser benéfica, né? A gente tem sempre esse medo. Os DOACs, que são as melhores medicações de escolha para essa anticoagulação, sendo a pixabana a melhor, e pacientes frágeis que estão na meta de anticoagulação, com TTR acima de 70%, a troca por um DOAC deve ser melhor avaliada, uma vez que esse estudo mostrou que, por alguma razão, pode não ser, aumentou o risco de sangramentos. É isso aí. Obrigado, pessoal.